Lucas capítulo 5, aonde Dr. Lucas narra o momento em que os discípulos, Pedro e seus companheiros, haviam passado a noite pescando, à noite no mar, né? E ali não havia pego nenhum peixe. E bastante cansado, eles já chegaram à praia. De longe eles viram que naquela praia estava acontecendo um culto, né? Em Genezaré, né? Em Genezaré estava havendo um culto. E eles aproximaram, cansados, lavaram as redes, já estavam se preparando para voltarem para casa, decepcionados, tristes, porque quem é pescador sobrevive da pesca, e eles não tinham pego nada de peixe. E Jesus se aproxima de Pedro. Olha, veja bem, existiam inúmeros barcos, não existia só o barco de Pedro, existiam vários barcos, mas naquele momento Jesus se dirigiu ao barco de Pedro. Você está entendendo o mistério? Jesus se dirige muitas vezes a você. Você pode estar numa igreja de muita gente, você pode fazer parte de uma comissão, você pode fazer parte do louvor, você pode ser uma dirigente de ciclo de oração, auxiliar, onde tem muitos ali para serem escolhidos. Mas quando Jesus quer algo com uma pessoa, ele se dirige a esta pessoa. E Jesus se dirigiu-se ao barco de Pedro e mandou com que Pedro voltasse para o mar. E Pedro disse lá, está aqui, Lucas capítulo 5, que Pedro disse: mas Senhor, passamos a noite pescando, passamos a noite jogando as redes e não pegamos nada, já até limpamos as redes, tiramos os basculhos e vamos voltar agora, estamos cansados, com fome, com sono, precisamos dormir para retornar à noite, porque o pescador ele vive disso. E Jesus disse: vamos. Jesus nem questionou, já foi subindo no barco e vamos para o mar. E que eu acho bonito nisso, eu adoro, eu amo o meu Jesus, porque Pedro estava dizendo ao Criador do mar, ao Criador dos peixes, ao dono daquele barco, ao dono daquela embarcação, ao dono de todas as coisas, que não tinha peixes. Ora, quantas vezes nós estamos passando por uma determinada situação, muitas vezes até achando tão difícil, né? Principalmente hoje. Ontem eu escutei uma pregação maravilhosa, onde a irmã falava sobre as crises que afetam a nossa nação e afeta o povo de Deus, com certeza. Mas estamos esquecendo de uma coisa: Deus é dono dos bancos, Deus é dono da moeda, Deus é dono dos comércios, Deus é dono das multinacionais. Tudo é dele, tudo foi criado por ele, tudo vem dele e tudo é para a glória dele. A situação de Pedro, sem ter pescado nada, cansado, é a mesma situação que hoje vivemos. Às vezes estamos enfrentando uma luta e que nós não temos mais nem esperança de sair dela. Nós não cremos que Deus pode nos tirar daquela situação. E muitas vezes é necessário que Deus entre no nosso barco e nos leve ao sentido contrário das coisas. Porque para Pedro aquele mar, aquela água não ia ter mais peixe. Para onde ele havia mandado jogar as redes, eles haviam jogado a noite todinha e não tinha peixe. Mas aí é onde precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos colocar em prática a nossa fé. Pedro disse, quando Pedro chegou, que Jesus disse: lançai a rede para aqui.
que Pedro olhou para Jesus e disse: olha, Jesus, eu passei a noite todinha lançando essa rede para aqui, não tinha um peixinho, uma piaba não veio nessa rede, uma piabinha não veio nessa rede, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sobre a palavra de Deus, não é a palavra do governador, não é a palavra do presidente da República, não é a palavra do presidente do Banco Central, é sobre a palavra de Deus. O Senhor diz ali em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Quando nós clamamos, há um impacto. Só se clama quando se precisa. Aleluia. Clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. E a correção da minha Bíblia diz coisas insondáveis. Aquilo que você não pode sondar é o que Deus tem preparado para realizar na minha e na sua vida. Então Pedro lançou aquelas redes. E a Bíblia diz em sua palavra que Pedro, ao lançar as redes ao mar, ao lançar as redes ali, as redes ficaram tão cheias, glória a Deus, aleluia. As redes ficaram tão cheias que foi necessário ele puxar, chamar os seus colegas, chamar aqueles que estavam ao seu lado para vir ajudar, porque era tão grande. Irmãos, o que é que eu aprendo? O que é que eu aprendo com esta passagem? Que a bênção de Deus na minha e na sua vida, ela é contagiante. Ela é contagiante. O salmista diz que alarga as tendas. Ela é alarga. Ela vai até a pessoas que não estão nem tão próximas a mim. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que alarga as tendas. Um Deus que supre. Um Deus que nos surpreende. Deus nos surpreende. Deus é o Deus de surpresas. Quando Pedro viu a imensidão de peixe naquelas redes, num horário que não teria para... Quem é pescador sabe que não se pesca quando o sol já está quente. Porque é natural que os peixes vão procurar os arrecifes, os locais para eles se resguardar. Eles só saem mais no período da noite, eles ficam melhor para a pesca no período da noite. Mas quando Pedro viu o impossível, como pescador, ele sabia que não era possível, que naquele momento aqueles peixes estavam ali, mas ele viu pela fé o poder do milagre. E eu creio que se você está passando, seja qual for o teu problema, se você crê que Deus, ele tem poder para restaurar, para curar, para restituir, para transformar, para libertar. Se você tiver essa convicção, você verá o sentido contrário das coisas. Você verá Deus agindo em teu favor. Eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas que não eram nem para estarem vivas, que a medicina já havia desenganado. E Deus surpreendeu. Deus é Deus de surpresas. Deus é Deus de sentidos contrários. Quando o homem vai, diz que não dá, que a medicina diz que não tem jeito, que o banco diz que não tem mais jeito, você está inadimplente, você está no vermelho. Deus, ele cria uma situação para tirar o seu filho, o justo, da prova. Aleluia. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Em pleno deserto. Eu estudei história, eu fiz a faculdade de história na UERN até o 5º período, não concluí, eu mudei para teologia, mas eu fiz até o 5º período e nós estudamos alguns países, alguns climas. Eu não consigo imaginar em pleno deserto, uma nuvem trazendo sombra, mas pela palavra isto aconteceu.
Por esta palavra isto aconteceu. A palavra de Deus diz que enquanto o povo caminhava pelo deserto para a terra prometida, de noite tinha uma coluna de fogo e de dia tinha uma nuvem protegendo a nuvem estava protegendo. A nuvem protegia do sol calcicante. A nuvem protegia do calor. Que quando tem nuvem tem brisa. Quando tem nuvem, tem aquele ventinho gostoso, que a gente não fica tão cansado. A palavra. É esta palavra. É esta palavra que não muda. É esta palavra que é eficaz. É esta palavra que corta. Que faz divisão entre todos os nossos órgãos. É esta palavra. O salmista Davi diz que ela é lâmpada. Ela é luz. E quem anda nela e quem segue ela não fica nas trevas. Aleluia. Glória a Deus. A palavra. É a palavra. É a palavra que nos mantém de pé. É a palavra que nos faz enxergar que nós devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É a palavra que nos dá esperança. É a palavra que alimenta a nossa alma. É a palavra, é a palavra. Muitas vezes estamos correndo atrás de profetas. Muitas vezes estamos correndo atrás de oba-oba, mas nós devemos correr atrás dessa palavra. Porque é essa palavra que nos faz crescer. Oséias já diz, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Oh, aleluia. Porque ela é poderosa. Ela é poderosa. Essa palavra. É essa palavra. Jeremias, o que tu estás vendo? O que Jeremias disse? Eu vejo uma vara. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A maior profecia é a palavra. Ele diz, eu estou convosco todos os dias. Sol, chuva, decepção, tristeza, abandono, alegria, separação. Eu estou convosco. Teu filho pode não estar, tua filha pode não estar, teu pai pode não estar, tua mãe pode não estar, teu esposo, tua esposa, teu melhor amigo, teu pastor pode não estar, mas Jesus está conosco todos os dias. Pregue a palavra, viva a palavra. Alimente-se com a palavra. Porque ela é a única esperança do crente. É a palavra. É essa palavra que nos assegura. É essa palavra que nos assegura a vida eterna. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada. Irmão Eliseu, te admiro demais, jovem. O que Deus fez. Tu és um milagre, a palavra na tua vida. Missionária Sueli Lira, minha amiga, dirigente de circo de oração. Eu lhe amo muito. Nós demoramos muito a nos ver, mas eu lhe amo muito. Muito mesmo. Ministra de louvor, Nara. Deus te abençoe, minha linda. Jesus é lindo, Jesus é lindo. Natália, paz do Senhor, Natália. Muito obrigada. Deus te abençoe. Marisônia, Deus te abençoe. Deus te abençoe poderosamente. Irmão Wilson, Deus te abençoe poderosamente. Então, vivamos a palavra. Comamos a palavra. Nos alimentamos dessa palavra. E sobre esta palavra, lançaremos as nossas redes. Irmã Antônia, beijos. Amo, amo.